Filho Eduardo, apontou a existência de um documento do celular do ex-presidente com teor de um pedido de asilo político para o governo da Argentina. O arquivo da minuta tem 33 páginas. O rascunho pediu a urgência na apreciação por parte de Javier Milei. Lembrando, que o governo da Argentina negou que tenha recebido qualquer pedido e a defesa do ex-presidente também negou o risco de fuga. Mas Bolsonaro poderia ir para a Argentina? Como é que funciona nesse caso, então, o asilo nesses casos especificamente, né? Vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse assunto, o que poderia ter acontecido com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez aqui na CNN. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria entender, antes de mais nada, quais são os próximos passos, como é que funciona nesse caso um pedido de asilo, para além então desse caso de Jair Bolsonaro, mas entender antes de mais nada qual seria esse processo. Bom, Muriel, há muita confusão em relação ao Instituto do Asilo em si. O asilo, basicamente, quando a gente se refere a esse Instituto do Direito Internacional, ele comporta duas espécies. Uma das espécies é, de fato, o refúgio, que não seria o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o segundo caso seria o caso do asilo político. Qual que é a grande diferença entre refúgio e asilo político? Basicamente, o motivo da perseguição. No caso do refúgio, a gente tem uma degradação de direitos humanos por conta de uma perseguição em termos de raça, etnia, nacionalidade ou religião. Já o asilo político, que é esse o nosso objeto de análise, ele repousa na ideia que a perseguição deveria ser ideológica ou política. Diferentemente do refúgio, que é uma obrigação do Estado em conceder, teoricamente cumpridos os requisitos, já que é um tema de vinculação a direitos humanos, o asilo político, ele é uma temática muito atrelada à discricionariedade do Estado. O que eu quero dizer? O Estado pode ou não conceder sem grandes justificativas. Esse instituto foi construído à época das ditaduras militares na América Latina justamente por conta desses casos de perseguição política ou ideológica. Só que a gente precisa entender que o caso de concessão do asilo político, ou seja, suponhamos a Argentina conceder ou não esse instituto para o ex-presidente, é um caso de soberania argentina. Então, é um caso justamente de interpretação em relação à condição daquela pessoa, se ela está sendo perseguida ideologicamente, se ela está sendo perseguida politicamente. Então, sim, existia a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pedir o Instituto do Asilo Político e existia a possibilidade, sim, do Javier Milei, já que eles são alinhados ideologicamente, conceder esse Instituto do Asilo Político. E acho importante também, só para finalizar essa minha fala inicial, pensar que o Bolsonaro não precisaria estar na Argentina para fazer esse pedido do asilo político. O que seria justamente os passos indicados nesse caso? Seria ele ingressar na Embaixada da Argentina e fazer o pedido do asilo político. Então, por isso que a gente reitera a ideia que alguma das medidas cautelares impostas a ele, como, por exemplo, ficar afastado de embaixados, seria plausível ante esse cenário que ele poderia entrar na Embaixada da Argentina, por exemplo, e requerer o asilo político, como tudo nos leva a crer que seria a situação. Um pouco mais sobre essas questões burocráticas mesmo, levando em consideração que ele não pode agora chegar em uma embaixada, nem próximo de uma embaixada, ele poderia enviar alguma minuta, esse documento que foi encontrado, enfim, solicitando o asilo, mas não estar em uma embaixada? Como é que funcionaria nesse caso? Muriel, nesse caso, não existe a possibilidade, porque a gente tem que pensar numa perspectiva bem prática, que embaixada é a extensão territorial de outro estado. Então, basicamente, se ele pisasse na embaixada da Argentina, é como se ele estivesse no território argentino. Agora, se ele mandar, porventura, uma minuta, enfim, de pedido de asilo político, seja para a Argentina, seja para a Hungria, como a gente já viu que ele se refugiou na embaixada da Hungria em um momento anterior, ele não vai poder ter a concessão desse asilo político com algum efeito. Até o Javier Milei pode falar, não, eu concedo asilo político para o Bolsonaro. Sim, só que ele está em jurisdição brasileira. Então, basicamente, ele teria que ter uma autorização do Brasil para sair efetivamente da nossa jurisdição e ir na Argentina desfrutar desse Instituto do Asilo Político. Então, eu acredito piamente que seria negado,
né, justamente o que a gente chama desse instituto do salvo-conduto, é a pessoa poder pisar em território nacional quando está em uma embaixada e seguir para outro estado, e nesse caso seria um caso totalmente anômalo, totalmente diferente, que justamente seria concedido o asilo político para uma pessoa que se encontra em território nacional, e eu acho muito difícil, eu ouso falar aqui que é impossível que nós tenhamos uma autorização do judiciário brasileiro para ele ir para a Argentina. Então, por consequência, fica praticamente inviável, nesse momento, o pedido de asilo político pelo Bolsonaro para qualquer embaixada ou para qualquer estado. Qual seria o custo político, também diplomático, se a Argentina aceitasse, por exemplo, um pedido de asilo de Jair Bolsonaro? Muriel, o custo diplomático para a Argentina não acredito que seja tão relevante. Por quê? A gente precisa pensar que hoje o mundo, em termos de extrema-direita, ele está muito interconectado. Primeiro, ideologicamente, e segundo, numa perspectiva de se mutuamente ou se retroalimentarmente se fazer presente na vida um do outro. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, eles se suportam, eles se apoiam. Então, dentro dessa premissa, talvez, se porventura o Javier Milei, por mais paradoxal que isso soe, se tivesse a possibilidade de conceder o asilo político para o Jair Messias Bolsonaro, a gente teria um fortalecimento do posicionamento do Javier Milei ante essa direita ou extrema-direita mundial. Obviamente, para que um futuro posterior a gente tivesse justamente uma crítica atrelada à perspectiva de uma impunidade ou de um não prosseguimento normal do processo brasileiro por conta dessa atitude do Javier Milei. A gente tem que entender que isso aqui não é uma questão apenas de política, porque já aconteceu também do lado do PT essa questão, e ele foi duramente criticado posteriormente, que foi o caso do italiano Cesare Battisti, que a era Lula 2, foi-lhe concedido justamente o asilo político, e depois, justamente, foi muito criticada essa postura do então presidente Lula à época. Mas a gente também precisa lembrar que existe um custo político aqui dentro do Brasil, essa divulgação dessa carta e principalmente esse intuito do Bolsonaro em pedir esse asilo político para a Argentina. Por que eu falo isso? Porque muita gente destacou que as medidas impostas, as medidas cautelares, que são medidas para assegurar um resultado útil do processo, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, foram desproporcionais, ou seja, foram muito, absolutórias, foram muito autoritárias. Só que nesse momento a gente consegue observar que por essa atitude existe talvez uma proporcionalidade em relação ao risco que o Bolsonaro pode ter à não garantia do resultado útil do processo. Em termos práticos, estou falando, quando ele põe uma medida que ele não pode se aproximar em 200 metros de determinadas embaixadas, a gente pensa em um primeiro momento que isso é infundado, porque não existe nenhum risco concreto que vá corroborar com essa ideia. A partir do momento que se observa que existe uma carta de 30 páginas para pedido de asilo político, porque a gente sabe que o pedido seria muito mais concretamente efetivado se ele estivesse dentro de uma embaixada, muito mais do que fugisse para a Argentina, a gente observa que, de fato, talvez essas medidas cautelares impostas pelo Supremo não tenham sido assim tão desproporcionais. Então, eu acredito que o custo político dele internamente foi extremamente prejudicial, justamente essa divulgação e principalmente a existência dessa carta de pedido de asilo político. Perfeito. Nós conversamos com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Obrigada mais uma vez pela conversa e bom fim de semana para você por aí. Eu que agradeço, Muriel. Bom final de semana para vocês. Obrigada.